Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Meu nome é Henrique Rain, eu sou repórter e analista de comunicação do Canal Solar e eu vou estar aqui hoje com vocês mais uma vez, mediando essa nossa conversa. Primeiramente, é muito gratificante para todos nós termos a presença de todos vocês aqui mais uma vez, para a gente se debruçar mais uma vez sobre um tema de suma importância dentro do setor solar, que dessa vez será o monitoramento e a automoção de usinas de geração centralizada. Para ajudar a gente nessa conversa, contamos hoje com a presença de Mauro da Rosa Sirtoli, ele que é gerente de mercado de energias renováveis da Weidmiller, uma empresa que atua no segmento fotovoltaico com soluções em conectividade e proteção. Lembrando que vocês podem participar encaminhando perguntas para a gente. No final da nossa conversa, a gente vai ler algumas dessas perguntas para que o Mauro possa, eventualmente, sanear a dúvida de todos vocês. Lembrando também que, no final, nós teremos um sorteio de uma ferramenta da Weidmiller para as pessoas que, eventualmente, ficarem com a gente até o final. Então, antes de mais nada, Mauro, eu agradeço a sua presença e lhe passo a palavra para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para o setor de energia solar. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Henrique. Eu que agradeço aí pela essa parceria entre a Weidmiller Brasil e o Canal Solar. É nosso primeiro webinar, a gente espera que seja o primeiro de muitos, tá? Para a gente estar podendo aqui compartilhar todo o nosso conhecimento aqui, todo o nosso know-how na parte de fotovoltaico aí com o pessoal do mercado, tá? Eu vou fazer uma apresentação breve aqui de algumas soluções, algum estudo de caso aqui que a gente vai tratar para a gente poder avaliar sobre o monitoramento de usinas fotovoltaicas. É importante falar também que eu estou com meu colega engenheiro de aplicação de energias renováveis, Felipe, no chat, que vai estar respondendo algumas perguntas em tempo real do pessoal também, então sinta-se à vontade, tá? Então, no final, mandem todas as perguntas que quiserem, a gente está aqui para isso também, a gente vai dedicar um tempo interessante ali para a gente conversar e ter essa interação, tá? E esse é o momento da gente conversar. Vou começar aqui, tá aí? Então, como aí que já fez uma breve apresentação, meu nome é Mauro, eu sou hoje gerente de mercado de energias renováveis na Weidmiller. Eu trabalho na Weidmiller aproximadamente há 2 anos. Eu comecei em 2019 como Field Sales Engineer em Porto Alegre. Eu sou natural de Caxias do Sul, moro hoje em Porto Alegre. Ao final do ano estarei indo para São Paulo. Em junho aceitei o desafio dentro da empresa de estar assumindo a unidade de negócios de energias renováveis, agora com atuação na parte de venda de Streambox, auxiliando toda a equipe de vendas do Brasil aí com o desenvolvimento do mercado solar e também no mercado de wind, mas isso hoje não é o foco. Eu sou engenheiro eletricista de formação, formado na PUC-RS, minha ênfase é em eletrônica e telecomunicação. A Weidmiller a nível mundial, então. Nós temos nosso principal sede, como na Alemanha, a primeira sede da Weidmiller, tá? No headquarter na Alemanha, em Detmold. Essas são todas as nossas unidades separadas no mundo, tá? Nós temos são diversos escritórios de venda, né? Separados dentro da parte de desenvolvimento e produção e apenas escritórios de venda. É importante dizer que no Brasil, em Diademas, nós temos fábrica com desenvolvimento e fabricação de alguns produtos, tá? Pelo mundo, nós somos aproximadamente 5.000 funcionários, tá? 50% dos funcionários são internacionais, o que significa que não estão na Alemanha, estão separados nas outras localidades, e cerca de 400 são para pesquisa e desenvolvimento, né, que é uma parte muito importante da Weidmiller. A Weidmiller, por mais que seja uma empresa familiar, não faz o recolhimento de dividendos, ou seja, todo o lucro da empresa é voltado para a parte de pesquisa e desenvolvimento e soluções e para desenvolvimento de novas soluções, ou seja, a Weidmiller todo ano está desenvolvendo soluções novas para o mercado, incluindo na parte de fotovoltaico. Na nossa estrutura no Brasil, então, nós temos uma fábrica que fica em Diadema, São Paulo, região metropolitana, tá? Ano passado, nós completamos 45 anos de atuação no Brasil. Desde 1975, então, como Conexel, mas sempre um grupo que foi representante da Weidmiller. Em 2011, então, nós tivemos a compra efetiva, então, e aí participar como uma empresa do grupo Weidmiller, então, hoje respondemos como uma empresa do grupo da Weidmiller, tá? Temos aproximadamente 25 funcionários na parte de produção, 37 na parte de vendas e marketing, isso separado também por todo o Brasil, em alguns escritórios e filiais e também como representantes, tá? E também o resto também dividido na parte de administração e na parte de pesquisa e desenvolvimento. A estrutura de PV da Weidmiller, tá? O primeiro centro de desenvolvimento que começou lá por 2008, mais ou menos, foi na Espanha. Se iniciou em também um centro de desenvolvimento para começar algumas aplicações específicas de PV, tá? E isso foi crescendo para ter outras aplicações
do mundo. Por que hoje a gente não tem um escritório só centralizado na Espanha? Porque também a gente tem características regionais que fazem com que a gente tenha que ter centros de desenvolvimento aplicados para regiões. Então, por exemplo, tanto na Austrália quanto no Brasil, nós temos características de radiância e de aplicação diferentes da Espanha. Isso fez com que as fábricas locais e as engenharias locais se desenvolvessem a nível de ter um know-how especializado. Então, no Brasil, por exemplo, hoje, nós temos fábrica de Streambox, onde a gente faz a fabricação das Streambox e outros dispositivos, desenvolvimento, ou seja, a gente desenvolve as Streambox que nós vendemos no Brasil através da nossa engenharia, e hoje a gente tem um engenheiro especializado só para Streambox, está aqui no chat com a gente, que é o Felipe, e a gente tem toda a parte de service também. A gente está presente a gente tem mais de 600 mil Streambox vendidas a nível mundial e está presente aí em mais de 70 gigawatts de potência instalada a nível mundial em PV. Mas vamos para o que interessa, então, agora, que é a nossa avaliação do sistema de monitoramento de usina fotovoltaica. Para a gente poder fazer essa avaliação, eu criei, então, aqui uma UFV fictícia para que a gente pudesse ter um estudo de caso e números factíveis para a gente fazer essa avaliação de números, certo? Então, eu criei a UFV Weidmiller. Essa é uma UFV que tem uma capacidade de 120 megawatt-pico, o que é um número também bem comum para o Brasil. Aí a gente tem aplicações chegando a 500 megawatt-pico, a 700, por exemplo, como uma das maiores, tá? Para esse cálculo desse custo dessa UFV, então, foi considerado, então, como CAPEX médio de 2021, aproximadamente R$ 3,00 por watt-pico, tá? Esse é um número, então, mais ou menos de uma média que está se considerando, não um número exato, certo? O investimento total, então, para a construção dessa UFV foi de 360 milhões de reais. As proporções abaixo dos investimentos não consideram aqui o custo de engenharia e de gestão, tá? A gente tem aqui uma ideia de como a gente consegue separar o investimento com a UFV, com 20% aproximadamente de investimento nos inversores, 35% nos módulos, o que ficou até um pouco abaixo, porque nós temos UFVs que chega até 50%. A parte de construção, então, toda a parte de terraplanagem, toda a parte de obra civil, aproximadamente 15%. Os miscelâneos, entra também a parte de cabos, conectores, toda a parte de terminais, aproximadamente 27%. E as Streambox de 1% a no máximo 3%, se a gente considerar a Streambox aí que tem até um sistema Wi-Fi, por exemplo. O resultado, então, se nós considerarmos a relação de potência watt-pico para megawatt-hora, a gente teria um rendimento esperado de 600 megawatt-hora dia, considerando a potência total da capacidade da nossa UFV, tá? Consideramos o preço médio de energia para a venda dessa UFV, que é um número atualizado em outubro de 2021, de R$ 190 por megawatt-hora, tá? O resultado real medido dessa UFV está sendo de 570 megawatt-hora por dia, aproximadamente 5% de perda, o que é um número normal, considerado que acontece em UFVs do Brasil, tá? O nosso cálculo, então, considerando o rendimento, é que a cada 1% de perda, eu tenho uma perda de R$ 1.140 por dia numa UFV. Então, considerando que eu tenha 5% de perda nessa UFV, o meu valor de perda por ano é de aproximadamente R$ 2 milhões ano. Ou seja, em uma UFV que eu tenho perdas de 5% de geração, eu vou estar jogando fora R$ 2 milhões ano. É importante ressaltar o número real: 2/3 das UFVs no Brasil não estão com performance conforme esperado. Ou seja, esse número de 5% é o número real, e esse é um problema em usinas fotovoltaicas, e a gente vai revisar aqui o porquê disso. Os principais motivos, então, para a perda de rendimento: pontos quentes em conexões, seja dentro da Streambox, seja na parte de conexão de baixa e média tensão, seja na parte das conexões também das strings com os conectores MC4, problemas de qualidade, algum problema de não conformidade, algum equipamento que não atendeu ao ET ou que veio alguma falha de qualidade e tem que fazer a atuação de alguma garantia. Painéis sujos, a gente sabe que principalmente na região do Cerrado a gente tem um grande nível de poeira, a gente tem o acúmulo de poeira e isso impacta muito na perda de geração. Conexões defeituosas, a gente tem como, por exemplo, algo que é bem comum, que é a não crimpagem correta de conectores WM4 ou MC4, o que causa uma perda de geração e a não conexão correta e a transferência de corrente. Degradação do módulo PID, então essa é uma perda controlável, ou seja, quando se faz um contrato de geração para a venda de energia ou a venda até de uma usina fotovoltaica, a degradação do módulo é algo que é controlado e é calculado também ao longo do ano. Então, dentro desses 5%, a gente tem uma perda que é considerada normal. Derate no inversor, perda de eficiência com um aumento da temperatura. Então, se a gente teve um mau dimensionamento
ou se a gente tem algum equipamento que está sobreaquecendo e causando uma sobretemperatura, a gente vai ter a perda de eficiência do nosso inversor, causando uma perda do rendimento também. Sombreamento imprevisto, ou seja, se nós tivemos alguma construção que se ergueu perto do nosso FV e causou um sombreamento, ou se, por exemplo, uma vegetação cresceu e está causando sombras nas nossas placas, a gente vai ter essa perda de geração. Esse último é um pouco mais fácil de resolver. A gente sabe que algumas usinas, por exemplo, na Europa, se considera também a utilização de algumas ovelhas aí para evitar o crescimento da vegetação. Mas isso a Weidmüller não vende ainda, tá? Então, agora nós vamos para o estudo de caso. Hoje nós temos um FV que tem 5% de perdas e nós vamos identificar por que o nosso OEM demora tanto para identificar uma perda. Se considerou, então, o Streambox sem monitoramento pelo método de inversor central. Então, basicamente, nós só temos a medida de corrente no inversor, no skid, né? Numa usina de 120 megawatts, a gente vai ter diversas mini usinas ou diversos skids espalhados com algumas placas para aquele skid. Então, nosso campo de atuação, para achar alguma falha na geração, se dá por todas as placas que estão conectadas nesse skid. Então, se considera aproximadamente 28 streambox, sendo que cada streambox tem 16 entradas cada uma, entre positivo e negativo. São aproximadamente 900 fusíveis para medição de corrente e verificação se o fusível está aberto ou não. 450 strings para medição de corrente, entre positivo e negativo, para verificar como está o rendimento daquela string. E caso a gente tenha que fazer uma manutenção nessa UFV específica e para ter uma segurança na troca de algum equipamento, possivelmente eu vou ter que desligar o skid completo e vou ter que perder a geração de todas essas placas. Agora, caso eu tivesse, no meu segundo caso, feito o investimento em Streambox que tivesse em monitoramento, qual seria o meu campo de atuação? Apenas a string específica. Isso por quê? Porque a informação de corrente está disponível já, ou seja, eu já sei qual é o consumo de todas as strings aqui, eu já consigo identificar qual que é a string que está com rendimento abaixo e focar naquele equipamento. Então, tem basicamente uma Streambox e 16 entradas para fazer a verificação. Não preciso fazer a medição de continuidade nos fusíveis, porque com o sistema de monitoramento eu já estou verificando se o fusível abriu ou não. A informação de corrente já está disponível, então eu consigo, inclusive, focar na entrada específica onde eu não tenho, consigo verificar se tem algum sombreamento, se acontecer alguma avaria naquela placa, né? E, basicamente, o que eu teria que fazer seria a revisão das conexões. Ou seja, eu consigo reduzir o meu tempo de OEM a quase 80% para identificar uma falha de geração. Voltando para nosso FV, então, né? Nós consideramos, então, agora qual que é o caso para eu resolver o nosso problema de perda na nossa FV. Então, considera que a diferença de investimento entre o Streambox com monitoramento e sem monitoramento é de aproximadamente 30%, ou seja, no valor inicial que nós compramos, com 30% a mais, nós temos um sistema monitorado. Considerando que nessa UFV 1% do valor foi investido em Streambox, né? Ou seja, dos 360 milhões, 3,6 milhões foi para o Streambox. 30% disso nós temos aproximadamente 1 milhão, ou seja, com o investimento de mais 1 milhão de reais dentro desses 360 milhões, nós teremos investimento de monitoramento. A gente consegue estimar, isso são dados reais, que em plantas onde nós temos monitoramento do stream, nós temos até 2% menos de perda, porque a gente tem um tempo de resposta de OM muito mais alto e não tem a necessidade de desligamento do skid, ou seja, a gente vai ter uma redução de 2% de perda. O ganho por ano, considerando esses 2% de perda, é de 830 mil por ano, ou seja, em menos de 2 anos, nós vamos ter o investimento do sistema monitorado pago, considerando, né? Eu tive menos tempo de OEM para fazer a medição, eu tenho todos os dados disponíveis, eu tenho uma resposta mais rápida, eu consigo, inclusive, comparar esses dados com os dados reais para a gente ter uma resposta mais rápida, ou seja, é comprovado já que o sistema monitorado, a gente tem um pago em 2 anos, considerando que muitas vezes a vida útil de uma UFV é de até 25 anos, né? É bem plausível que a gente faça investimento nesse sistema monitorado. O que a Weidmüller tem no seu portfólio para oferecer para esses casos? Então, nós temos um sistema de monitoramento próprio, desenvolvido pela Weidmüller, tá? Que ele é por resistor de chute, ou seja, é o sistema de monitoramento que a gente consegue, esse método de medição que tem maior precisão no mercado, a gente chega a precisão menor que 1% de medição. Medição de corrente chega até 25 ampere por string e até 16 canais. Quando nós temos mais 16 canais, a gente tem tanta opção de colocar mais um equipamento, quanto a gente acumular 2 strings por canal, que ainda é melhor do que fazer a medição só apenas no inversor.
Nós temos a comunicação RS-485 e entradas digitais. As entradas digitais nós utilizamos para fazer monitoramento do estado do DPS, se ele atuou ou não, e se a seccionadora está ligada ou não. Então, por exemplo, nós conseguimos verificar também se nós não tivermos uma descarga elétrica na região e se o DPS atuou de uma Streambox. Isso remotamente. Nós não precisamos lá abrir a Streambox e verificar visualmente se o DPS atuou ou não. Nós temos um sensor de temperatura já integrado na placa e nós conseguimos fazer a medição de temperatura dentro da caixa. Ou seja, se tiver algum equipamento, algum ponto quente dentro do Streambox, algum equipamento que está sobreaquecendo, que a temperatura interna do Streambox está passando, a gente consegue ter esse dado anterior e criar um alarme no nosso sistema escada. Esse sistema, ainda mais, tem conexão push-in, ou seja, eu não preciso fazer reapertos frequentemente nas nossas conexões no nosso sistema de monitoramento. Além do sistema por restore de shunt também, a gente tem um sistema que nós chamamos de low cost, que é para viabilizar ainda mais o monitoramento de usinas fotovoltaicas. Ele é por efeito Hall, o que nos fornece uma precisão de aproximadamente 1%. A medição de corrente é até 30 amperes, a gente consegue fazer isso até 24 canais. Ele também tem a comunicação 485 e as entradas digitais para a gente fazer monitoramento tanto do DPS quanto do status da seccionadora, para verificar, por exemplo, se alguém fez uma manutenção e esqueceu de fazer a ligação daquela string, a gente consegue verificar remotamente. Sensor de temperatura também para verificar a temperatura interna da Streambox. E é um sistema modular, né? Como a gente faz essa ligação de 4 em 4, a gente consegue fazer essa separação dentro de uma Streambox. Importante dizer que todas as Streambox da Vai de Miller têm 5 anos de garantia, isso pela nossa garantia de qualidade e nossa confiança no nosso produto. Outro produto também que nós fornecemos e temos desenvolvimento no Brasil são as caixas de comunicação. No momento que nós colocamos uma Streambox monitorada no UFV, nós adicionamos um protocolo e um canal de comunicação, um RS-485, por exemplo. Nós temos que normalmente fazer a conversão e a comunicação desse sistema entre as Streambox com o sistema SCADA ou o centro de controle, né? Então, nós conseguimos aplicar toda a nossa gama de material industrial, todo o nosso switch, toda a parte de conversores de mídia, por exemplo, dentro de uma caixa de comunicação. Posteriormente, eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa parte de telemetria e explicar essas caixas, tá? Mas, basicamente, aqui um exemplo de uma caixa de um SKID, onde a gente tem a comunicação sem fio, essa caixa iria no SKID para fazer a coleta dos dados das Streambox e enviar para o nosso sistema SCADA. E esses projetos também a gente desenvolve, são projetos especiais, não temos um modelo padrão, porque cada UFV tem sua característica, e a gente consegue fazer esse desenvolvimento no Brasil também. Para a comunicação, os sistemas vêm como padrão 485, mas nós temos a opção também de comunicação sem fio, nós temos o nosso Transclinic RF, que seria o nosso módulo de comunicação sem fio, ele trabalha num sistema RF 2,4 GHz, tem uma tensão de alimentação de 10 a 30 volts, tá? Ele aceita até 30 dispositivos slave por mestre, tá? Isso porque depois eu vou explicar como a gente faz a separação disso dentro de uma usina fotovoltaica. Para a comunicação com os dispositivos slaves, ou seja, dispositivos de medição de corrente, a gente faz a comunicação por Modbus RTU 485, né? Ou seja, ele é compatível tanto com o nosso sistema por resistor de shunt quanto o nosso sistema por efeito Hall. O método de comunicação dele é o Wireless Network Mesh, eu vou explicar depois como funciona esse método de comunicação. Ele possui também entradas digitais analógicas e saídas digitais e analógicas também, tá? Isso para a gente poder agregar outros tipos de sinais. Então, por que é interessante nós utilizarmos o sistema RF na usina fotovoltaica? É um problema comum quando nós colocamos monitoramento, passar no mesmo duto tanto o cabo de potência de uma Streambox, ou seja, o cabo de BT, quanto o nosso cabo de comunicação. E isso pode causar interferência no nosso cabo e a gente perder rendimento na parte de comunicação. Se nós considerarmos um sistema RF, nós não temos essa mistura de sinal, nos dutos teremos apenas os cabos DC, passando para ligação até o inversor, nós temos um campo livre para a comunicação. Como é que funciona a rede mesh, né? Então, nós conseguimos ter um sistema mestre que normalmente está disponível no nosso SKID ou uma das Streambox. Nós separamos diversos repetidores, tá? O que é importante dizer? O nosso Transline RF a gente pode configurar de 3 formas: mestre, repetidor e escravo. De qualquer uma das 3 formas que ele tiver configurado, ele vai funcionar como dispositivo de leitura. Então, a gente não precisa fazer uma configuração especial ou uma caixa especial para um repetidor. A mesma Streambox, né, a mesma disposição física que uma Streambox com o sistema repetidor, também vai ter no sistema repetidor. É só como a gente vai configurar o nosso dispositivo. Então, nós vamos separar diversos dispositivos repetidores na nossa UFV, e quando o mestre for fazer a comunicação ponto a ponto, que isso aqui é uma comunicação ponto a ponto,
com o dispositivo, ele vai identificar qual repetidor vai fazer a resposta mais rápida. Se um dos repetidores, por exemplo, perder a parte de comunicação, a gente consegue rotear esse sinal e atingir outro dispositivo, né? Então, a gente consegue ter uma rede muito segura e escalável para ter segurança no UFV de que esse dado vai chegar até o nosso SCID, até o nosso sistema SCADA. Aqui o exemplo de uma aplicação na França, foi uma das primeiras UFVs que nós utilizamos esse sistema. Então, nós temos aqui baseado aproximadamente aqui o nosso sistema SCADA, onde a gente tem o nosso sistema de monitoramento, tá? Então, basicamente, temos nós temos são 7 SCIDs separados pela nossa planta. Cada SCID já possui uma comunicação Ethernet entre o centro de monitoramento e o SCID. Então, o nosso objetivo é fazer a comunicação das Streambox com aquele SCID local onde a gente tem o inversor. Então, a gente faz a comunicação 485 entre o inversor e o nosso dispositivo mestre, que pode ser tanto a Streambox mais perto do nosso SCID, quanto uma caixa de comunicação no SCID, posicionado tanto dentro quanto fora. E nós espalhamos diversos repetidores que vão ser disponíveis de coletar todos esses sinais dessas Streambox, tá? Então, esse é o método que a gente utiliza para grandes parques. Então, a gente define um endereço específico para esse mestre, e esses slaves têm esse mesmo base de endereço, ou seja, esse dispositivo slave não vai conseguir conversar com esses mestres se ele estiver na mesma zona de atuação e tiver um problema de interferência, tá? Então, a gente tem dispositivos separados e o nosso sistema de host vai conversar separadamente com cada mestre. Além, então, dos dispositivos Streambox, tá? Hoje não é o foco da nossa apresentação, mas só para citar o que a gente tem mais no nosso portfólio, são os conectores AV4, PV Stick, né? Para conexão sem ferramenta, toda a parte de ferramentas e Streambox residenciais, ferramentas para quem vai decapar e ferramenta de torque, DPS, porta fusível e fusível, também para venda separadamente, além do que vai nas nossas Streambox, abraçadeiras e identificações com proteção UV. Agora nós vamos falar um pouco mais da aplicação de automação em usinas fotovoltaicas. Por que eu falo de automação? Eu mostrei para vocês agora, anteriormente, no nosso estudo de caso, como geração é dinheiro, como a perda de 1% de geração pode gerar grandes números, né, de perdas para um gestor de contrato, certo? Então, tudo que a gente puder agregar numa usina fotovoltaica para otimizar a geração vem a calhar. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar é trazer da indústria, isso é uma coisa que a Weidmiller traz muito bem, porque a Weidmiller não é uma empresa que veio do ramo fotovoltaico, iniciou na indústria e trouxe seu know-how da indústria para desenvolver soluções específicas do fotovoltaico. Uma das coisas que a gente faz muito bem é aplicar esses dispositivos em UFVs. Então, a utilização de dispositivos de automação, né, agregar dispositivos de qualidade que já tem os pré-requisitos que um UFV pede, né, e a gente prover também características como, por exemplo, na indústria nós temos a escalabilidade, nós temos redes industriais onde para a gente adicionar um dispositivo é muito fácil. Se a gente manter essa característica no UFV, a gente consegue manter a mesma escalabilidade. Dá alguns exemplos de aplicação, estação meteorológica, né? Então, automação de estação meteorológica, que basicamente é uma estação meteorológica dentro do UFV, né? Nós temos sensores de radiância para estimar a geração, ou seja, quanto a gente tem o efetivo de radiação. Quando nós montamos um UFV, quando a gente está na fase de montar a ET de um UFV, a gente considera alguns valores teóricos e alguns valores de estudo, né? Para a gente fazer os cálculos de fusíveis, cálculos de geração, cálculo de seccionadora, né? A irradiância é uma delas, né? Então, a gente consegue verificar qual que é a irradiância real, isso hora a hora no UFV, anemômetro para verificar a intensidade do vento. Isso também pode servir para atuar em relação a uma situação de emergência, por exemplo, se a gente tiver uma situação de um vento muito forte, o nosso tracker atuar para a gente não ter uma perda de placas. Medição de temperatura, umidade e pluviômetro para a gente verificar também situações climáticas e como isso vai influenciar na nossa geração ou não. E um data logger também para fazer o acúmulo desses sinais e fazer a comunicação remota. O principal objetivo, então, é a gente mensurar as condições ambientais e climáticas no SV e a gente vai comparar com o que a gente considerou no teórico e verificar como a gente pode atuar para fazer uma atuação, para a gente verificar um cálculo de fusível, um cálculo de otimização no nosso inversor, né? Essa é uma da atuação e aí vender a calhar para a gente otimizar a geração. Controle de bateria, isso é um tipo de aplicação. No Brasil ainda não é muito comum, mas, por exemplo, na Austrália é bem comum, né? Nós temos UFVs de grande geração, UFVs de mais de 100 megawatt pico, off-grid, ou seja, com sistemas de bateria.
Qual que é um dos principais problemas? Quando a gente tem que fazer a desconexão desse sistema para a gente fazer o recolhimento desse sinal, a gente precisa de um sistema que é um buffer, que vai fazer a isolação DC desse sinal, e também vai fornecer um buffer também de bateria para caso a gente não tenha tensão, por exemplo, para ter tensão durante a noite, tá? Então, dentro da indústria, isso é uma aplicação comum. A gente já tem nós já temos buffers isoladores DC-DC, nós já temos baterias industriais com os pré-requisitos para a temperatura que a gente tem. Então, essa é uma aplicação comum na Austrália, no Brasil ainda não é tanto, mas caso a gente venha a ter usinas aí de geração centralizada grande off-grid, a gente tem equipamentos prontos para esse tipo de aplicação. Sistemas IoT, conexão e telemetria, então, né? Então, como a gente falou anteriormente, no momento que a gente começa a aplicar automação, começa a querer pegar mais dados da nossa usina, a gente tem que fazer a comunicação desse sinal de alguma forma, né? E a gente trazer os equipamentos industriais para uma usina VHR. Então, por exemplo, quando a gente tem uma Streambox monitorada, sistema 485, a gente precisa fazer a conversão desse sinal, conversão de mídia, ou seja, de 485 para a internet, por exemplo. Então, a gente tem os conversores de mídia, que são utilizados no meio industrial. Nós temos os conversores também internet para fibra ótica, mas também os switches industriais, que a gente consegue ter a redundância tanto de comunicação quanto na parte de alimentação. Ou seja, toda a utilização da gama industrial para nós termos uma rede de comunicação segura. É uma coisa que eu sempre falo também. É muito importante que numa usina fotovoltaica a gente não utilize equipamentos residenciais, ou seja, eu tenho que fazer uma comunicação sem fio, por exemplo, ou não utilizar o modem que eu uso aqui na sala da minha casa. Ele não tem os pré-requisitos para ter uma confiabilidade no sistema. Ele vai me causar uma perda de geração, porque não vai me dar um dado confiável, eu vou ter que estar fazendo troca desse material, ou seja, os equipamentos industriais fazem com que a gente tenha uma confiabilidade dentro de uma usina fotovoltaica. O que a Weidmuller tem, então, dentro do seu portfólio para essa parte de automação? A Weidmuller tem um CLP que nós chamamos o Yield Control, ele é um sistema baseado em web, ou seja, ele tem um servidor, ele não tem um software de programação separado, a gente faz o acesso dele na porta internet dele. É um sistema aberto, ou seja, a gente não tem um software específico para a programação dele, qualquer acesso remoto a gente consegue fazer a programação do CLP. Nós temos linguagens abertas de programação, como HTML5, CSS, JavaScript, para fazer a criação de interfaces, também algumas lógicas, tá? Nós temos o Node-RED, que é para aplicações IoT, né? Ou, por exemplo, se a gente tem um sensor, um exemplo aqui do Node-RED, né? São blocos intuitivos, nós temos blocos prontos, por exemplo, para leitura de sensor e fazer a comunicação por um protocolo MQTT, que é um protocolo padrão IoT, conversar com os dispositivos, certo? E é um sistema modular que utiliza o padrão de I/O da Weidmuller, ou seja, a gente consegue agregar todos os cartões que utiliza no I/O no CLP. Aqui é o exemplo de uma aplicação onde a gente utiliza a interface, então esse CLP ele também tem uma unidade para fazer telas, a gente consegue fazer uma tela que a gente consegue acessar o IP desse computador e atingir essa tela. Então aqui, por exemplo, na parte da subestação da UFV, a gente está fazendo aqui o monitoramento de alguns transformadores, verificando o estado deles, estão funcionando ou não. É um tipo de aplicação desse nosso CLP. Os módulos de entrada, então, considerando que a gente está utilizando o CLP, ou simplesmente o módulo de I/O, conversando por 4.5, por exemplo, né? Os módulos de entrada, a gente tem os módulos de entrada e saída digital com até 16 pontos, lembrando que o nosso módulo CLP vai aceitar até 64 módulos, tá? Módulos de entrada analógica com string gauge e potenciômetro, isso é bem comum se a gente quiser agregar uma medida de temperatura, por exemplo, no local. O que eu acho mais interessante? O que eu acho interessante também é o módulo de medição AC, lembrando que isso aqui é um equipamento discreto, que eu faço alimentação com 24 volts, mas eu tenho um módulo de medição AC que eu posso fazer medições trifásicas, ou seja, eu posso agregar a leitura do lado AC do inversor e fazer uma comparação com a minha geração, verificar uma redundância na medição para verificar se a minha geração está condizendo com o que está medido ou não. Isso é um módulo muito interessante, algo que a gente pode agregar junto do nosso CLP. A parte de internet industrial, então, a Weidmuller conta com uma gama completa de internet industrial para a indústria, né? Os switches não gerenciáveis com redundância de alimentação e Power over Ethernet. É muito comum, então, usando fotovoltaicas, a parte de CFTV com Power over Ethernet. Nós temos a linha de Power over Ethernet nos nossos switches. Switches gerenciáveis com certificação de protocolo também e gerenciamento de tráfego. Caso a gente tenha uma rede mais complexa, com multiprotocolos, com mais de um mestre, onde a gente tenha que fazer o gerenciamento desses vários mestres conversando com diversos escravos. Conversor de mídia, como eu falei anteriormente, para conversão de RS485 para internet, para fibra ótica e outros meios também dentro do mercado. Esse aqui, por exemplo, esse equipamento no meio é um conversor de fibra ótica para 485, que eliminaria, por exemplo, um switch no meio desses dispositivos, caso eu não tenha que ligar mais um dispositivo. Nós temos também os
os nossos modems VLAN, onde a gente pode utilizar uma rede Wi-Fi local como grid ou client também para aplicar no UFV. E é importante isso, como eu falei, né? A não utilização de equipamentos. Por que não utilizar equipamentos residenciais numa UFV? Por causa disso, né? Os equipamentos residenciais utilizam redundância na parte de alimentação, ou seja, garantir que aquele equipamento vai estar ligado ou não, e a parte da temperatura, né? Nós temos requisitos para dispositivos, para caixas, muitas vezes podem chegar até 70 graus, por exemplo, né? E os nossos dispositivos industriais de internet, ele pode chegar até 85, até 75, estão adequados com o que uma UFV precisa. Um dispositivo que eu acho muito interessante que a gente utiliza na indústria e que ele é adequado para o UFV é a combinação do nosso IO-Link com o nosso router industrial, tá? Esse é um router industrial que utiliza a conexão 4G ou 3G também. As remotas, isso é muito comum no Brasil, porque nós temos UFVs em locais muito, muito remotos que, imagina, se a gente tem locais remotos que não tem nem energia, que nós temos que utilizar uma UFV para chegar à energia, sinal de internet também é raro, né? Então, a gente consegue fazer essa conexão remota com 3G, junto com o nosso IO-Link, que é um sistema para manutenção remota, onde a gente tem acesso remoto seguro com serviço de VPN, que a gente utiliza um servidor na Alemanha, ou seja, a gente vai ter uma segurança nesse remoto que ninguém vai acessar a nossa UFV, ninguém vai acessar os dados da nossa UFV, porque é um dado criptografado por essa VPN. O serviço de IO-Link ele serve também como gerenciamento de usuários para segurança e a criação de dashboards para colocar alguns indicadores, como, por exemplo, o indicador de geração da nossa usina, mas o principal objetivo aqui é fazer o acesso à minha rede local, acesso ao meu sistema SCADA e à minha rede local, onde eu estou conversando com os inversores, por exemplo. Como esse é um serviço que ele é pago, ou seja, tem uma licença paga para utilizar o link, né? A gente tem um servidor exclusivo e banco de dados por conta, por licença, né? O principal objetivo é fazer a manutenção remota e é uma aplicação da indústria que vem a calhar para usinas fotovoltaicas também. É isso, Henrique. Eu agradeço a atenção de todos, tá? Queria dizer também que nós vamos estar na Intersolar, agora de 18 a 20 de julho, nosso stand é o D272, tá? E agora estamos abertos para as perguntas, Henrique. Com certeza, Mauro, obrigado pelas palavras, pela apresentação. Acredito que tenha ajudado muitas pessoas. A gente já percebe algumas movimentações aqui também no nosso chat, e algumas perguntas sendo feitas. Eu mesmo, como jornalista, também acabo me fazendo algumas perguntas, Mauro, e algumas coisas chamam bastante a nossa atenção. A gente vai tentando linkar, né, da mesma maneira que a gente vai recebendo algumas perguntas também que de uma forma que isso possa ser transmitido de uma maneira única, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Mauro, você falou muito da questão da perda de rendimento das usinas. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão dos principais fatores para a perda de rendimento, e também já emendando uma outra questão que eu acho que seria legal a gente comentar também, sobre a importância da realização de um bom projeto de uma usina, tendo em vista os possíveis modos de falha, e que você comentasse um pouquinho sobre isso, acho que é uma questão importante também. Isso, como eu falei anteriormente, né, nós temos um campo, né, onde nós temos algumas características, algumas variáveis onde a gente não tem como controlar, como, por exemplo, a degradação do módulo, né? Nós temos a perda na parte da linha de média tensão, por exemplo, ou baixa tensão, nós temos perda na queda de tensão nas linhas, ou seja, isso é algo que é esperado, né? A própria questão do derate, né? Isso é uma questão bem comum para usinas fotovoltaicas, ou seja, quando a gente tem uma elevação muito grande de temperatura, a gente tem a queda de rendimento de alguns equipamentos, pode ser de inversores, pode ser, por exemplo, até como a capacidade de corrente de alguns cabos, né? Isso, claro, a gente até se faz. Isso tudo é considerado no ET para cálculo de uma usina, mas tem algumas características que acabam saindo fora de controle. Então, como eu falei, dentro daqueles 5%, nós temos aproximadamente 3% que é controlável, que é degradação do módulo, que é desgaste dos materiais, que é queda de tensão, que é a questão do derate de materiais, que a gente acaba calculando, né? Mas a gente acaba tentando sempre focar onde a gente consegue atuar. O tempo de manutenção, o tempo de resposta de uma equipe de OEM numa usina fotovoltaica é muito importante, né? E quanto mais dados a gente puder dar para essa equipe de OEM, melhor. E quando a gente não considera sistemas monitorados, a gente tem esse problema de muitas vezes uma equipe de OEM chegar no parque, né? Olhar para aquela imensidão de placas e ter que começar a abrir caixa por caixa para fazer algum tipo. Então, realmente, hoje eu vejo que como maior impacto para a perda, essa questão do tempo de resposta de uma equipe de OEM é o que a gente consegue
tratar melhor aí, né? Porque realmente na parte de projeto, normalmente as empresas são bem cuidadosas nesse sentido, tentam considerar tanto a parte de albedo, irradiância, temperatura externa, todos esses fatores são considerados na fase de projeto. Então, isso são questões que a gente não consegue controlar muito bem. Mas aí eu até dei alguns exemplos de coisas que a gente pode atuar durante o tempo, como, por exemplo, colocar uma estação meteorológica, verificar se aquilo que considerou na época do projeto está sendo aplicado também, se a gente não teve, por exemplo, um sobredimensionamento de alguns equipamentos por uma sobre-radiância que foi considerado na fase do projeto, né? Isso a gente pode tirar também depois da parte de funcionamento para fazer uma atuação e a melhoria dessas perdas. Aproveitando que você comentou sobre isso também, Mauro, uma pergunta que chegou para a gente do Valdeci de Souza entra muito nessa linha também. Ele fala sobre a questão do tempo de resposta do monitoramento. Ele pergunta se é possível, qual é o tempo de resposta de um monitoramento nesse caso. Se teria como a gente mencionar. Nesse caso do nosso tema, a gente consegue fazer... Isso depende da característica da nossa rede, né? Por exemplo, se a gente considerar um sistema Wi-Fi onde a gente coloca vários escravos, né? A gente considera um tempo de leitura. Mas, em média, a gente consegue fazer uma leitura a cada 1 minuto, né? E uma leitura a cada 1 minuto, por exemplo, ou até menos, a gente considera aí um tempo bem considerável para a gente ter uma resposta, né? Considerando que muitas vezes a gente vai analisar a geração ao longo do dia ou ao longo de uma semana. Então, considerando que a gente tem a medição ali quase que em tempo real, ou seja, cada um minuto tendo uma medição de corrente por string, né? Comparado a uma geração de uma semana ou a geração do inversor no final do dia, acho que isso acaba não gerando impacto necessário esse tempo de resposta. A gente poderia até estender, fazer uma leitura até a cada 10 minutos e que não geraria um impacto tão grande. Então, isso não é o nosso gargalo hoje na parte de monitoramento. E existe alguma plataforma online própria de monitoramento para acessar os dados em tempo real, Mauro? Não, hoje o que a gente tem, quando nós entramos no UFV, a gente vende equipamento, né? Existem os sistemas escadas, as empresas que são especializadas em sistemas escadas, né? O que a gente está fazendo junto com o nosso CLP, esse nosso CLP ele foi lançado há aproximadamente 2 anos, e a gente está desenvolvendo algumas aplicações para ele funcionar como uma opção de sistema escada, tá? Só que como ele tem uma capacidade mais para monitorar dados, ele não tem capacidade para ser um sistema escada numa UFV, por exemplo, como o do porte da que eu apresentei aqui de 120 megawatt pico. Ele vai ser uma solução para pequenas UFVs de 5, 10 megawatts, onde a gente tem uma capacidade, tem um número menor de sinais para ler. Mas da Weidmiller, esse é o sistema que a gente oferta hoje. Tem empresas especializadas em sistemas escadas, né? E tem diversas empresas, né? E a gente fornece para UFVs, onde essas empresas fornecem também, que já tem sistemas específicos de escada para UFVs. Perfeito. Uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer também para você, Mauro, é justamente se é possível ter esses valores salvos em algum relatório e se, de acordo com os dados que vocês possuem, quais, na sua opinião, seriam os 3 principais modos de falha de uma usina de geração centralizada, se a gente pudesse escolher 3 principais modos. Tá, os 3 principais, tu diz as 3 principais causas de falha? Isso, perfeito. Tá. Que a gente vê alguns motivos de falha, tá? Um dos principais é, por exemplo, falha em conexões. Então, por exemplo, uma conexão defeituosa numa string, né? E isso, muitas vezes, essa conexão, no momento da instalação, ela não vai apresentar uma falha, mas posteriormente. E o fato de a gente ter uma string monitorada, com o tempo a gente vai verificar que daquelas 16 strings naquela string box, uma está divergente, né, considerando que naquela região as condições de radiância são igual. Então, por exemplo, falha de conexão é uma coisa muito comum, então, tanto na quimpagem dos terminais de saída da string box, quanto na quimpagem dos conectores WM4, por exemplo, né, o má dimensionamento de alguns equipamentos com the rate, ou seja, equipamentos que não são adequados para atuar com the rate temperatura, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem temperaturas aí dentro de dutos ou dentro de caixas que chegam a 70 graus e tem caixas que não é. E um problema comum que a gente vê a utilização também são empresas que acabam, né? A gente sabe que muitas vezes para entrar numa obra, né? A gente acaba baixando, né? A qualidade dos itens, a qualidade, né? Da nossa confiança dos nossos itens. E, por exemplo, subdimensionando alguns equipamentos dentro de uma UFV para poder vender o equipamento, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê equipamentos que fazem um cálculo subdimensionado para entrar no UFV, a gente tem queima
recorrente de equipamentos. Então, esses seriam os três principais fatores, né? A parte de conexão, a parte de equipamentos não adequados conforme o day rate, né? E também a parte da falha de projeto, de considerar seja cálculo de day rate ou cálculo de sobrecorrente de algum dispositivo. Legal, tem uma pergunta falando justamente sobre conexões, né, que quem fez foi o Edson Bonfim. Ele pergunta para você, Mauro, o seguinte: como é feito o monitoramento de pontos quentes nas conexões? Tá. Pontos quentes, como é que a gente vai verificar um ponto quente, né? Normalmente a gente vai, quando a gente tem uma usina, a gente não tem um sistema que está verificando, por exemplo, uma câmera de termografia, né? Isso aí sim é uma coisa que a gente não conseguiria justificar, colocar uma câmera de termografia por stream box. Mas a identificação normalmente se dá quando a gente verifica que tem uma stream box que está com uma queima muito recorrente de fusíveis, né? Ou seja, todos os fusíveis, por exemplo, estão recorrendo, né? Estão acontecendo a queima. E a gente verifica, por exemplo, que no sistema de monitoramento a temperatura interna da caixa está maior, é um indício de um ponto quente. Então, a gente tem alguns indícios, né? Outra condição também que eu acabei não indicando, mas hoje já existem algoritmos de machine learning que a gente vai alimentando, né? Alimentando dados de UFV, alimentando, e ele consegue te dar uma manutenção preventiva, né? Então, hoje já temos a tecnologia, a gente não faz isso diretamente pela termografia, mas pelo dado de corrente, pelo número de fusíveis de queima, a gente já consegue ter um tipo de conclusão que a gente pode ter um ponto quente lá ou não. Uma pergunta também que a gente tem agora do Bruno Zappelli. Ele pergunta o seguinte, Mauro: quais os protocolos de comunicação disponíveis nos controladores? Tá. Hoje, os protocolos de comunicação que a gente trabalha nos sistemas de monitoramento, principalmente é Modbus RTU, certo? O nosso CLPs ali, a gente tem como principais protocolos, temos Modbus, Profinet, Ethernet IP, nós temos o protocolo CAN, nós temos a maioria desses protocolos que a gente utiliza na indústria nos CLPs, tá? Dentro de uma UFV, com os sistemas monitorados, o protocolo que nós mais utilizamos é o Modbus. Então, a gente normalmente considera o Modbus RTU, converte para Modbus TCP na internet para conversar com o sistema SCADA, né? Quando a gente tem o sistema RF também, um protocolo que está sendo bem comum entrar agora e posteriormente a gente vai ter lançamento no Weid Miller ainda, são os LoRa's Wi-Fi, que é o protocolo para comunicação sem fio. Pergunta também que a gente recebeu aqui do Marcelo Roberto. Ele primeiro agradece, né, e na sequência ele pergunta se um fusível abrir, se o sistema ele alarma. Nós temos alarme de queima de fusível e de subtensão. Então, tanto o sistema já possui algumas tags disponíveis para queima de fusível, quanto para subtensão. Por exemplo, eu consigo configurar subtensão e subcorrente. Eu consigo configurar qual corrente que eu vou querer gerar esse alarme e também qual que é a tensão eu vou gerar esse alarme. Eu já tenho uma tag no meu protocolo que eu consigo fazer a leitura daquele endereço lá do Modbus para verificar. Além disso, o sistema SCADA também está aberto de fazer o que quiser com a informação da corrente, né, e criar esses próprios alarmes. Mas o nosso Transclean, por exemplo, já possui esses alarmes para fazer a leitura dos sistemas pelo Modbus. Legal. Tem também aqui alguns questionamentos, especificamente no caso, Mauro, para Weid Miller, né? Do Bruno e também do Luiz, eles gostariam de saber, no caso da empresa, né, se a Weid Miller ela possui alguma linha de proteção contra a descarga atmosférica e se existe alguma aplicação da Weid Miller para sistemas residenciais. Tá. A gente tem a nossa linha de DPS, como o nosso foco aqui era geração centralizada, eu passei bem por cima da nossa linha, tá? Mas a Weid Miller tem a própria linha de DPS, tá? Tanto DPS tipo 1, quanto DPS tipo 1, DPS tipo 1 mais 2, tipo 2 e tipo 3. Também, por exemplo, quando eu tenho uma caixa de comunicação, consigo usar o tipo de DPS tipo mais 3. Nós temos também a nossa linha de caixas residenciais, eu acabei não apresentando hoje aqui, tá? Mas eu convido a todos para passar no nosso stand da Intersolar, que nós estaremos fazendo a demonstração dessas caixas. Posteriormente, também aqui, eu vou deixar alguns links também com os nossos catálogos e toda a nossa linha disponível para verificar nossa linha de caixas residenciais. Temos também mais uma pergunta aqui. O Valdercília me agradece, viu, Mauro, pela resposta. E há também aqui uma pergunta com relação do Francisco Carlos. Ele pergunta se no sistema de monitoramento da Weid Miller é possível incluir o CFTV da USF. Tá. Então, eu acredito que o CFTV dele ele vai trabalhar por um meio Ethernet, certo? Isso aí entraria mais para a parte do SCID. Hoje, na Weid Miller, nós já temos uma solução desenvolvida no Brasil,
que é uma caixa de CFTV, que a gente faz essa comunicação, né? A gente pega esses dados de campo, pega dados de câmera Power over Ethernet, ou, por exemplo, até numa estação meteorológica para fazer comunicação. Eu acredito que a gente consiga, o que tu quer fazer, talvez, é pegar esse dado dessa Streambox, pelo que entendi, né, do nosso sistema de monitoramento, e aplicar. A gente poderia colocar uma caixa de comunicação, onde a gente faz a conversão desse sinal de campo 485 para Ethernet ou para Power over Ethernet e conversar com o teu sistema CFTV. Legal. E o Carlos, ele também faz uma pergunta que eu acho legal. A gente pode abranger, obviamente, acho que, Mauro, você não vai conseguir falar sobre o mercado de um modo geral, mas na Vai Miller, acredito que você possa mencionar. Se existe algum treinamento sobre componentes ou sistemas de monitoramento, se a Vai Miller tem algum treinamento nesse sentido também. Certo. Esse foi até o primeira palestra que a gente faz sobre sistemas de monitoramento. A gente tem alguns treinamentos que a gente aplica interno para nossos vendedores. Ainda não tem ainda treinamentos para vender, mas nós temos ainda alguns planos aí para fazer, e o canal Solar foi um dos primeiros canais que a gente achou interessante para começar a fazer, para difundir esse conhecimento, mas hoje a gente não possui um treinamento específico. Caso você seja, por exemplo, um cliente, um distribuidor da Vai Miller, você pode solicitar um treinamento específico que a gente tem, né? A gente tem os especialistas, eu posso dar esse treinamento, né? Normalmente a gente dá específico para nossos clientes, a gente não tem esse treinamento para o mercado, por exemplo. Perfeito. Tem uma pergunta que foi feita pelo Adriano, já quase no começo também da apresentação, e ele fez uma pergunta que eu achei legal também, que é como é feito o monitoramento do problema hotspot em um módulo somente por monitoramento dos parâmetros normais. Ele fala da questão de retenção, corrente, ou um sistema que prevê algo diferente. Pergunta do Adriano. Esse aí é parecido com a pergunta que eu respondi anteriormente, né? A gente acaba tendo disponível o valor de corrente, tensão e queima dos fusíveis, né? A gente acaba tendo que, em cima desses dados, a gente tem que tomar algumas conclusões. Então, por exemplo, quando a gente tem um ponto quente, a gente tem queda de rendimento, por exemplo, a gente vai fazer essa análise, né? Então, o sistema monitorado, ele não vai fazer, por exemplo, a medição de temperatura lá direto numa placa, né? Ele só vai verificar a queda de rendimento devido à falha de rendimento por causa desse ponto quente. Então, a gente não vai monitorar necessariamente o ponto quente, mas a gente vai tirar uma conclusão devido àquela queda de corrente. Perfeito, Mauro. Acho que a gente abordou vários temas importantes, né, a respeito do tópico de hoje. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter agora um recadinho da Gabriela, ela que trabalha no marketing aqui do Canal Solar. A gente vai ter um sorteio, é isso, né, Gabi? A palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós vamos ter um sorteio, sim, né, de uma ferramenta aí da Vai Miller, uma chave de fenda Swift, tá bom? Para todos que participaram aqui. Eu já coloquei aqui, então, todos os nomes, tá, em ordem alfabética. Nós tivemos aí em torno de 123 nomes. E eu vou fazer o sorteio só para avisar que a pessoa que for sorteada, né, depois a gente entra em contato com vocês para pegar todos os dados certinhos e fazer o envio, tá bom? Boa sorte. Boa sorte a todos. Rodrigo Paiva. Tá aí, Rodrigo? Peraí, Rodrigo, no chat. Fala um oi no chat pra gente, por favor. Deixa eu ver que você tá aí. Vamos ver se o Rodrigo tá aqui, senão a gente sorteia outro nome, tá? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Rodrigo Paiva tá aqui, sim. Perfeito. Maravilha, então, Rodrigo. Tá bom? Parabéns, Rodrigo. Logo, logo a gente entra em contato com você, tá bom? Parabéns, Rodrigo. Uma ótima ferramenta. Inclusive, tem uma aqui comigo, ó. Eu uso aqui muito aqui em casa para trocar lâmpada, coisa aqui. É a minha companheira, essa ferramenta aqui. Tá bom, então. Obrigada, viu, Mauro, também pela sua participação. Foi uma ótima apresentação. Para quem tiver mais dúvidas também, a gente envia essa apresentação, tá? Para vocês por e-mail, para quem participou. E também a gente pode depois ver algumas dúvidas que não foram respondidas e responder por e-mail, tá? Isso. E como eu ressaltei, nós vamos estar na Intersolar, nós temos caixa, sistema de monitoramento funcionando em tempo real lá, tá? Todos podem ir lá, tocar nos equipamentos lá, verificar funcionando. Nós teremos um CLP com o sistema, com o supervisório de UFV rodando, então é uma ótima oportunidade para todo mundo conhecer aí, em loco aí o nosso sistema. Eu convido todos para aparecer no nosso stand. Vou aproveitar então a deixa do Mauro também para fazer a publicidade do Canal Solar, né, Mauro?
A gente também vai estar presente na Intersolar, inclusive seremos a imprensa oficial do Intersolar desse ano, né? Intersolar que volta depois de 2 anos, a última edição foi em 2019, por conta de tudo que a gente já sabe relacionado à pandemia. Não houve uma edição em 2020, mas o Canal Solar, assim como a Vai de Miller, os dois estarão presentes lá junto com grandes nomes do setor de energia solar, então vai ser bem legal. A gente vai fazer uma cobertura bem legal, bem completa no nosso site, vocês podem acompanhar também. Então, Mauro, eu agradeço a participação, acho que a gente pode tocar em vários pontos super importantes, acho que, obviamente, nem todas as dúvidas também das pessoas puderam talvez ter sido respondidas, mas como a Gabi mesmo comentou, a gente responde, vocês podem entrar em contato com a gente responde essas dúvidas, então a gente agradece muito a presença do Mauro, também a presença de todos que estiveram aqui com a gente, que fizeram desse webinário mais uma edição especial para todos. Mauro, obrigado, viu? Eu que agradeço ao Canal Solar pela oportunidade aí, desse início dessa parceria aí. Em breve teremos outros aí para compartilhar o nosso conhecimento. Com certeza. E a gente se vê na Intersolar, então. Nos vemos na Intersolar, com certeza. Perfeito. Pessoal, obrigado, viu? Tenham todos um ótimo resto de terça-feira, uma boa semana. Lembrando que essa apresentação do webinário ela vai estar disponível também no YouTube do Canal Solar para que vocês possam acompanhar tudo na íntegra, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem perdido alguma coisa, vai estar lá para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal.